Diretor da Cigás presta esclarecimentos na Aleam e fala sobre a possibilidade de privatização da companhia. O governo do estado deve convocar mais de 1.000 aprovados em concursos para integrarem a área de segurança pública no estado. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver membros da CPI da telefonia se reúnem com órgãos de defesa do consumidor para intensificar as principais reclamações feitas pelos consumidores. E ainda, presidente da Câmara Municipal de Amaturá pede apoio ao Centro de Cooperação Técnica do Interior para a modernização do Legislativo Municipal. Começa agora o programa Bom Dia desta quarta-feira, hoje dia 4 de setembro de 2013. Olá, seja bem-vindo, você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Em sessão de tempo proposta pelo líder do PMDB na Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, o presidente da Cigás, Lino Cícero, prestou esclarecimentos sobre os investimentos que estão sendo realizados pela empresa. Entre os parlamentares, a pauta que mais chamou a atenção foi o processo de privatização pela qual a Cigás passa. O assunto dividiu opiniões em plenário. Durante a sessão, o diretor-presidente da Cigás explanou sobre os investimentos da empresa como trabalho de incentivo ao consumo do gás natural entre as indústrias do polo industrial de Manaus e a privatização da Cigás. Até 2014, a empresa prevê atingir R$100 milhões em investimentos na ampliação da distribuição de gás à indústria e para o setor de serviços local. O objetivo é tornar o combustível mais um vetor de desenvolvimento à economia do Amazonas. Porém, o processo de privatização que a empresa passa chamou a atenção dos parlamentares. Dia 9 agora, o consórcio que o Estado contratou para apresentar a avaliação e a modelagem da empresa, será entregue o relatório do trabalho deste consórcio ao governador. E este relatório vai trazer opções que o governador poderá mensurar para ver qual o melhor caminho para a Cigás. A ideia é que a empresa tenha novos investimentos, se tiver a oportunidade de ter novos sócios, ótimo, para que ela possa cumprir esse objetivo. Isso precisa de recursos. A posição do diretor-presidente da Cigás causou surpresa do deputado Marcelo Ramos, do PSB. O parlamentar estranhou que o gestor de uma empresa pública veja com bons olhos a privatização. Isso por si só já é de se estranhar. Mas essa empresa ela é cercada de obscuridades. Foi uma empresa em que 83% das cotas dela foram vendidas por R$3 milhões e que dizem hoje esses 83% vale por volta de R$1 bilhão. Portanto, o patrimônio do povo do Amazonas transferido para a iniciativa privada. Mais do que isso, o governo no final de 2011 prorrogou o contrato de concessão, mudando o termo inicial de 95 para 1º de fevereiro de 2010, como se 15 anos simplesmente não existisse. Ou seja, enquanto a Cigás foi um burro de carga, que não tinha viabilidade econômica, que não tinha lucro, o Estado carregou ela na costa. Agora que ela está virando um cavalo manga larga, que tende a dar muito lucro, a ser uma verdadeira galinha dos ovos de ouro, o próprio Estado quer repassar para a iniciativa privada. O deputado José Ricardo, líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, subscreveu o discurso de Marcelo Ramos. Em resposta, o diretor da Cigás defendeu que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado fiscalize ostensivamente a empresa, mesmo depois da privatização. O autor da sessão, o deputado Marcos Rota, afirma que o governador do estado, Omar Aziz, está procurando a melhor alternativa para incrementar a economia da região. Nós temos aí a certeza e a convicção de que, pela experiência já acumulada, pelo espírito público, pelo conhecimento de causa, a Cigás vem sendo dirigida exatamente para que ela possa ofertar uma melhoria na qualidade do serviço e, principalmente, desenvolver uma política que contemple a expectativa da sociedade amazonense. A discussão sobre a privatização ocorre no momento em que a Gás Natural Fenosa, distribuidora em São Paulo e no Rio de Janeiro, confirma interesse na compra da Companhia de Gás do Amazonas.
A empresa é espanhola e avalia investimentos no Brasil em geração térmica, eólica e solar. O governo do estado deve convocar mais de 1.000 aprovados em concursos para integrarem a área de segurança pública no Amazonas. O presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, elogiou a atitude do governador Omar Aziz na sessão plenária de ontem, terça-feira. Ao usar a tribuna da Assembleia Legislativa, no pequeno expediente desta terça-feira, dia 3 de agosto, o presidente da Comissão de Segurança, deputado Cabo Maciel, líder do Partido da República na Aleã, afirmou que a convocação de 1.123 candidatos aprovados em concursos na área de segurança vai reforçar o contingente de policiais no interior do estado. A convocação foi anunciada pelo governador Omar Aziz e confirmada pelo comandante da Polícia Militar, Coronel Almir Davi. 600 aprovados serão selecionados do concurso da Polícia Militar. Eles serão chamados por meio de edital, que deve ser publicado ainda esta semana. 97 delegados do último concurso da Polícia Civil também serão convocados. Segundo Cabo Maciel, esses profissionais que ainda se submeterão a treinamentos específicos são importantes para reforçar a segurança no interior do Amazonas. Nós visitamos o interior do estado, a gente tem se deparado com uma situação grave, que é a falta de delegados nos municípios, a falta de efetivo da Polícia Militar, e o governador Omar, nessa soma total, chama quase 1.200 servidores para compor o quadro da segurança pública. Parabéns ao governador, parabéns à Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiro Militar, parabéns ao quadro de delegado. Essa necessidade é muito grande, precisa ter um delegado em cada interior do estado para compor a parte judiciária. 423 aprovados para o quadro de praças do Corpo de Bombeiros também serão convocados. O concurso da polícia foi realizado em 2011 e foi prorrogado por mais 2 anos. 54 mil pessoas concorreram a 2.473 vagas. Os candidatos da PM serão distribuídos na capital e em 12 municípios do interior, para complementar o programa Ronda no Bairro. Terão prioridade as cidades de Iranduba, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Humaitá e Coari. O deputado Marco Antônio Chico Preto parabenizou a decisão do Tribunal de Justiça em negar recurso feito pela empresa Manaus Ambiental, que pedia a retomada da cobrança da taxa de esgoto em residências que não são atendidas pelo serviço. A decisão liminar impede essa cobrança e é resultado de uma ação interposta pelo parlamentar. O presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos da Aleã, deputado Chico Preto, destacou a decisão tomada pelo desembargador Ari Moutinho, presidente do Tribunal de Justiça, em negar um recurso interposto pela empresa Manaus Ambiental. A concessionária de água pretendia suspender a liminar que impede a cobrança de taxa relativa à coleta de esgoto em locais que não são atendidos pelo serviço. Esta é a segunda manifestação do Tribunal de Justiça após a decisão do juiz Leonei Fegliolo, que num primeiro momento antecipou a tutela e suspendeu a cobrança indevida da tarifa de esgoto. Indevida porque existem muitos lugares em Manaus onde o serviço não é prestado e ainda assim a cobrança vinha na fatura desta população, desses cidadãos. Portanto, após 2 questionamentos já no Tribunal de Justiça, um feito a desembargadora Socorro Guedes, também não tomou conhecimento, e agora ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ari Moutinho, que também não tomou conhecimento dos argumentos, argumentos até pífios, argumentos sem senso nenhum por parte da Manaus Ambiental, que defende a cobrança de um serviço que não presta. O parlamentar pede que o prefeito de Manaus, Arthur Neto, reveja o contrato firmado com a concessionária de água e remova a cláusula abusiva que prevê a cobrança. Esse processo só não estaria sendo discutido mais no Tribunal de Justiça se hoje a Prefeitura de Manaus tomasse uma decisão que ainda não tomou, e ela precisa tomar: corrigir o contrato que existe entre a Prefeitura e a Manaus Ambiental. É porque neste contrato a Prefeitura, lá atrás, autorizou que a empresa Manaus Ambiental, antes Águas do Amazonas, cobrasse ainda que não prestasse o serviço. Isso é uma cláusula que está lá escrita. Então, os prefeitos que passaram não quiseram resolver o assunto. Cabe agora, e aí eu faço um apelo ao prefeito Arthur Neto, que enfrente a questão e retire do contrato esta cláusula abusiva, absurda, criminosa, que permite a cobrança ainda que o serviço não seja prestado.
Segundo Chico Preto, após o judiciário decidir em definitivo a irregularidade da cobrança da taxa de esgoto, a população poderá pedir ressarcimento do valor cobrado indevidamente. Veja a seguir. Deputado Tony Medeiros anuncia a realização de audiências para discutir o alto número de invasões de terra no estado do Amazonas. Não saia daí, voltamos já. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Membros da CPI da telefonia se reúnem com órgãos de defesa do consumidor para intensificar as principais reclamações feitas pelos consumidores. Durante a reunião, os parlamentares anunciaram que as visitas aos municípios do interior do estado para dar início às investigações devem começar na próxima semana. Um dos pontos levantados na última reunião da CPI da telefonia na Alean foi a busca das principais reclamações com os órgãos de defesa do consumidor sobre os serviços oferecidos pelas empresas no Amazonas. Segundo o presidente da comissão, deputado Marcos Rota, as informações vão ajudar nos trabalhos da CPI quanto aos relatórios que estão sendo feitos pelo grupo que investiga as empresas prestadoras do serviço. Hoje nós demos o primeiro pontapé nessa questão, convidando o PROCON do Estado do Amazonas e também a Delegacia do Consumidor, que são órgãos que recebem uma grande gama de demandas dos usuários da capital e também do interior. Então nós estamos pedindo algumas informações desses órgãos, essas informações vão subsidiar o relatório dos 3 relatores e, sem dúvida alguma, vai contribuir muito para o trabalho a ser desenvolvido, que é um trabalho muito consistente, muito trabalhoso, mas que no final, se Deus quiser, com o empenho de todos nós, haverá de ser um resultado que se aproxime daquilo que espera a sociedade amazonense. Na ocasião, o relator da CPI, deputado Marcelo Ramos, apresentou as respostas obtidas pelas empresas sobre os serviços de internet no estado e criticou a precariedade dos serviços na cidade. Nós temos graves problemas. Primeiro, problema de concorrência, já que pouca oferta acaba fazendo com que o preço fique muito alto. E segundo, que as empresas não cumprem o que determina a legislação, que é de um cabo da redundância para outra. Portanto, as empresas têm que fazer acordos comerciais e se tiver um problema no cabo de fibra ótica da Embratel, ela usa da Oi. Se tiver na Oi, ela usa da Embratel. Mas eles não chegam a acordos comerciais e a população acaba passível a falhas no serviço de internet. A Oi precisa comprar mais banda do cabo que ela usa, que é o cabo que vem da Venezuela. Então, nós já estamos com um estudo iniciado e vamos oferecer soluções e punições em relação à precariedade do serviço de internet em Manaus. O representante do Programa de Defesa do Consumidor, Giuseppe Forte, garantiu que, em relação às reclamações recebidas pelo PROCON, a maioria delas é resolvida por parte das empresas de telefonia. As principais reclamações é quanto à qualidade do serviço, né? Realmente aqui em Manaus que assim aparenta ser precária, né? Nós notificamos, né, as empresas sobre os problemas que têm sido apresentados, né? E exigimos a solução do problema, em que caso eles não cumpram, entende, com o solicitado, as empresas são multadas. Toda vez que a gente notifica as empresas, na maioria das vezes elas comparecem à audiência. Ainda de acordo com o deputado Marcos Rota, a comissão pretende não só ouvir o PROCON, como também a Anatel, Tribunal de Justiça do Estado, Ministério Público, OAB e até mesmo as prefeituras do município do interior para ajudar no desfecho do relatório da CPI. Durante a reunião, os membros da CPI anunciaram que os parlamentares devem começar a visitar os municípios do interior do estado. Quari, Tefé, Irunepé e Tabatinga serão os primeiros a receber os deputados.
O presidente da Comissão de Segurança da ALEAN, deputado Cabo Maciel, realizou uma reunião com representantes do Sistema de Segurança Pública do Amazonas para discutir a lei que institui o regime disciplinar dos servidores da área. A Lei número 3.278/2008, que institui o regimento disciplinar para o Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que tem representatividade dentro da Corregedoria Geral, como as polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiro e Departamento Nacional de Trânsito, sofreu algumas alterações nos procedimentos. Para discutir estas mudanças, o presidente da Comissão de Segurança da ALEAN, deputado Cabo Maciel, convocou representantes das classes para um debate sobre os pontos modificados. A Comissão de Segurança traz isso para cá para discutir diretamente com o corregedor, com o representante da Delegacia Geral, com o representante da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, para que saia daqui uma lei em consenso com todo mundo, para que não haja nenhum tipo de resistência por parte do sindicato. Hoje, a Corregedoria tem alguns pontos que eu analiso como pontos negativos e que a gente precisa amarrar esses pontos para que a gente tenha uma lei consistente, uma lei que não prejudique e uma lei que penalize quem erra e absolva quem não erra. O corregedor da Secretaria de Estado da Justiça, Júlio César Queiroz, destacou a importância da legislação para o regimento interno das corporações. Estamos fincando uma bandeira que vai dirimir, assuntos tanto na parte de orientação, na parte preventiva, quanto a parte disciplinar desses servidores. Então é muito importante essa discussão. Hoje já é a segunda reunião, a segunda audiência que queremos fazer, e daqui a gente espera poder atender aos anseios de todos os que estão envolvidos. Cíntia Pinheiro, corregedora auxiliar do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, afirmou que existem propostas para beneficiar o bom servidor e destacou o objetivo da corregedoria no processo disciplinar. Integrar forças e as polícias e o procedimento para que a gente possa fazer um trabalho de qualidade para a sociedade, para o cidadão e para o próprio servidor, porque o bom servidor sempre terá o apoio da corregedoria nas suas atividades. Cabo Maciel disse ainda que outras reuniões serão realizadas e que a minuta da lei será levada à Casa Civil do Governo para avaliação. Em visita à Assembleia Legislativa, o presidente da Câmara Municipal de Amaturá pediu apoio ao Centro de Cooperação Técnica do Interior da ALEAN para a modernização do Legislativo Municipal. O SECOT irá atualizar a Lei Orgânica de Amaturá, além de oferecer qualificação aos servidores. O presidente da Câmara Municipal de Amaturá, vereador Daniel Lima, se reuniu com o coordenador do SECOT e com o diretor de informática da Assembleia Legislativa para definir que medidas serão adotadas para a modernização do Legislativo Municipal. O Centro de Cooperação Técnica do Interior oferece apoio às câmaras municipais que buscam melhorar o serviço que prestam à população. Nós procuramos aqui a Assembleia e precisamente o SECOT, porque nós entendemos que é um órgão que pode dar total apoio à nossa Câmara Municipal. Tanto que nós estamos aqui para reivindicar esse serviço que o SECOT pode nos oferecer com relação à reformulação de lei orgânica, do nosso regimento interno, de curso de qualificação para os nossos servidores e vereadores, e outros assuntos relacionados a esse apoio direto que nós podemos ter com a Assembleia. E o SECOT, nós entendemos ser assim essa ponte que pode fazer essa ligação entre a Câmara Municipal nossa, de Amaturá, e a Assembleia Legislativa. Segundo o coordenador do SECOT, Luiz Almir, o próximo passo é a assinatura do convênio com a ALEAN. Houve uma visita no ano de 2012, ano passado, visitamos a Câmara, ele não era ainda presidente, e agora ele veio aqui para assinar o termo de cooperação técnica com o nosso presidente Josué Neto. A partir desse momento que assinar o termo após o feriado, com certeza começaremos a tocar essa operação administrativa todinha. Apesar de possuir um portal da transparência, a Câmara Municipal de Amaturá também busca, junto ao SECOT, o suporte técnico necessário para reduzir a zero o custo de manutenção do site. Instituições filantrópicas como a Fazenda Esperança, que trata de dependentes químicos, não estão recebendo recursos do governo do estado. A denúncia foi trazida a plenário pelo oposicionista Luiz Castro. De acordo com o parlamentar,
essas instituições estão sem recursos para a manutenção dos atendimentos. Casa Mamãe Margarida, Fazenda Esperança, Instituto Novo Mundo e Associação Pestalozzi são algumas das instituições filantrópicas que não estão recebendo o repasse do governo do estado há 10 meses. A denúncia foi feita pelo deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro. As entidades até hoje não conseguiram nem assinar os convênios com o governo do estado. E veja bem que há várias entidades que vêm recebendo desde o início do ano, aliás, vêm recebendo ao longo dos anos, pessoas encaminhadas pelos serviços sociais do governo. Por exemplo, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Na Casa Mamãe Margarida, muitas meninas que foram abrigadas, pessoas que vão para tratamento de dependência química em instituições como Fazenda da Esperança, Desafio Jovem, Instituto Mundo Novo, Novo Mundo, pessoas portadores de deficiência, pessoas com deficiência que são atendidos nas entidades que prestam serviços de apoio a essas pessoas. Muitas dessas pessoas são encaminhadas pelos órgãos oficiais de governo. Não é a primeira vez que o parlamentar traz essa demanda à tribuna legislativa. No mês passado, a mesma denúncia foi feita pelo deputado, porém, nenhuma atitude foi tomada. De acordo com Luiz Castro, é inadmissível que o governo do estado invista milhões em publicidade, ao invés de garantir recursos a instituições de caráter social. Eu vejo aí governador com publicidade bonita, com um discurso afável, a primeira-dama, a Secretaria de Ação Social, mas observo que o discurso está cada vez mais distante da realidade. Essas questões jamais deveriam vir para um tratamento entre situação e oposição, mas eu não devo ser omisso diante de algo que é a demonstração da insensibilidade com o ser humano. As denúncias já foram encaminhadas à Secretaria de Assistência Social, SEAS, governador Omar Aziz e presidente do Fundo de Promoção Social, Néjime Aziz. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, deputado Tony Medeiros, mostrou preocupação com o alto número de invasões de terra no estado do Amazonas. O parlamentar propõe a realização de uma audiência pública para discutir o problema. Durante o tempo reservado aos pronunciamentos do pequeno expediente, o presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, deputado Tony Medeiros, debateu juntamente com outros parlamentares os problemas enfrentados pelo Estado na questão fundiária e citou o exemplo de Iranduba, município que sofre problemas com 6 grandes invasões de terras simultâneas. Tony Medeiros anunciou que irá realizar uma audiência pública para debater a questão. Precisamos debater este assunto com mais firmeza, encontrarmos soluções, cobrarmos de todos os órgãos responsáveis por essa terra. Ver a política de habitação implantada no país e ver a política de habitação implantada no Estado. Debatermos esses assuntos e tentarmos resolver essa questão. É por isso que eu estou propondo a esta casa que realizemos aqui uma audiência pública para ouvirmos as instituições comprometidas justamente com a política habitacional, com a política fundiária e que tracemos uma linha de ação para questionarmos e tentarmos resolver esse problema. Nós precisamos conhecer, volto a repetir, políticas públicas destinadas na parte de habitação. O parlamentar lamentou que, apesar do esforço do governo federal e estadual na criação de programas habitacionais acessíveis à população, o crescimento desordenado de diversos municípios do Amazonas continua a ocorrer através de invasões. E hoje acontece uma reunião da Comissão de Meio Ambiente da ALEAN na Sala Rio Negro, no subsolo do Poder Legislativo Estadual, com o intuito de analisar projetos, votação de pareceres, a participação da comissão na Conferência Estadual do Meio Ambiente e a proposta de audiência pública no município de Maués. A autoria é do deputado Luiz Castro, ele que é presidente da comissão. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@lean.gov.br.
Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação, um bom feriado para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.